Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós, neste dia 25, de julho de 2021, Graças a Deus por tudo, porque Ele nos tem dado mais uma vez, e sempre, Sempre vamos dar graças a Deus, Por Jesus Cristo, e orar, E pedir a Ele a sua proteção, Contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras. Amém, Continuando aí, com a nossa meditação diária, nós paramos aqui no capítulo 9 de Apocalipse, no versículo 17, que está narrando aqui a sexta trombeta, E aí ele disse o quê? Vamos repetir aqui o versículo 17. E assim viu os cavalos nessa visão, E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas, Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, E os ídolos de ouro, de prata, e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então estamos vendo aí a sexta, trombeta. Na sexta trombeta vão acontecer muitas coisas, Além dessas aqui, no versículo 10, ele vai falar em outras coisas, e no versículo 11 também. Até chegar na sétima trombeta, que vai ser no capítulo 10, versículo não, no capítulo 10, no capítulo 11, a partir do versículo 15, Então, ele, no capítulo 10 aqui, ele fala que é comido por João um livrinho trazido do céu. O que nós vamos destacar aqui é o quê? É que no versículo 10, no capítulo 10, diz assim, vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Sendo ouvidos os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, disse João, E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E não escrevas. Então, irmãos, olha aí, tá vendo? São vozes que não foram reveladas e nem puderam ser reveladas. E foi dito a João, que ele selasse, e não escrevesse aquilo que as vozes disseram, Aí o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há,
o mar e tudo que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Né? Então o segredo de Deus vai ser revelado aí nessa época, né? Futura, né? Que deve estar mais perto do que antes, não é isso? É sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele diz, toma-o e come-o, né? E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações e línguas e reis, né? Que profetizes, né? Aqui ele dá a entender, que para quem lê à primeira vista, dá a entender que o João, né? Iria voltar, né? Mas entender isso aí, não sei se é um entendimento, pelo menos razoável, né? Porque, na verdade, o João, ele viveu mais do que todos os apóstolos e, né, depois dessa visão, ele ainda viveu algum tempo, né? Certo? Mas nós vemos aí que tem algumas coisas que estão, né? Que estão cerradas, né? Estão seladas, para que se entendam lá quando acontecer, né? Quando acontecer essas coisas. Não é isso? Vamos em frente aí, né? No capítulo 11 ele fala daquelas duas testemunhas, né? Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, chegou o anjo e disse-me, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Deixa o ato que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, né? Pisarão a cidade santa. Até os dias de hoje, né? A cidade santa está sendo pisada lá, né? Darei poder às minhas duas testemunhas, né? Profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus na terra, diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essa sim é o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, né? E para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará, né? E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre ele e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então são coisas que vão acontecer aí durante a 7ª trombeta, olha, a 6ª trombeta, né? Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre seus pés e caiu o temor sobre os que os viram.
E ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi cá. Subiram ao céu em uma nuvem. Seus inimigos os viram. Hã? Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Eram 3 ais, né? Pois é, irmãos, então nós estamos lendo aqui coisas, né, que vão acontecer, que estão seladas, né? E tem algumas coisas que a gente entende, outras, né, a gente pode fazer especulações se for o caso, né? Então, no caso aí dessas duas testemunhas, tem muitas especulações aí, né? Uns dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que é Elias e Enoque, né? Então, são especulações, né? Não dá para a gente